Então, a psicogeografia é uma ferramenta, estou chamando assim, que é sobre você perceber que os espaços, as posições, trazem informações. E muitas vezes informações que a gente não tinha, e importantes para resolver um conflito, resolver uma dificuldade. Então, essa aula conecta diálogo interior com as posições perceptuais. Essas posições de percepção, quais são elas? A posição do eu, que a gente já conhece, que é o nosso ponto de vista em relação a uma situação. A posição do outro, que muitas vezes a gente ignora ou acha que conhece, mas enquanto a gente não checa, enquanto a gente não confirma o ponto de vista da outra pessoa, a gente não sabe. E uma terceira posição, que é a do observador. Observador que percebe ao mesmo tempo você e o outro. Você e a pessoa com quem você quer resolver ou uma dificuldade. E, além dessas três posições, primeira, segunda e terceira, tem a quarta posição. A quarta posição é a posição sistêmica. Mas o que diferencia a terceira posição da quarta posição? A terceira é um observador que está no contexto. Normalmente, esse observador ele seria não envolvido. Mas a gente considera que a quarta posição é um observador totalmente desidentificado. É de fato um observador, como alguém que vê um filme, por exemplo. Se bem que quando a gente vê um filme, a gente se identifica com a história, com os personagens, gosta de um, gosta de outro. Então, assistir um filme seria a terceira posição. Então, o que eu estou trazendo na aula de hoje é uma conexão entre o diálogo interior, as perspectivas, as posições de percepção, onde existem posições já estudadas e praticadas, onde você tem forma de obter informação sobre a posição do eu, a posição do outro, a posição de um observador próximo e a posição de um observador distante. Para você que está vendo essa aula pela primeira vez, ela faz parte de uma série de aulas chamada Antitristeza, Guia Prático para Resolver a Dor Emocional da Tristeza. Essa é a parte 2, que as aulas vão de 50 mais ou menos 100. Hoje é a aula 81, então aqui, ó. Como hoje é sexta, então tem mais 2 semanas de aulas com esse foco, com esse tema de lidar com a tristeza. Provavelmente, na primeira semana de maio, não aconteça as 2 aulas por dia, mas assim que possível, elas retornam. Mas a ideia é que todo dia, segunda a sexta, 8 da manhã e às 18, tem aula ao vivo com um tema prático que trata da relação consigo mesmo, da relação com as emoções, da relação com os acontecimentos, com as dinâmicas da vida. Bom, qual é a importância de perceber que, na verdade, a psicogeografia, psico vem de alma, psique, que tem a ver com emoções, com o nosso mundo subjetivo. E geografia é sobre o espaço. Então, quando você ouvir, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse termo, psicogeografia, ele se refere a você utilizar o espaço com a intencionalidade de obter informações de autocura. Ou seja, quando você tem uma dificuldade de relação com alguém, o fato de você posicionar no espaço, você e a pessoa, e você falar a partir da sua posição, o que você sente, como você percebe, mudar de posição, ir para a segunda posição, que é a posição do outro, e falar ali o que o outro percebe e sente. Depois disso, talvez voltar para a sua posição e perceber se mudou alguma coisa nessa alternância entre a posição do eu e do outro. Algumas vezes já muda, quando a gente se coloca no lugar do outro e, de fato, consegue ver como o outro vê a questão e a necessidade que o outro tem em relação à questão.
Então, quando a gente consegue apreender a necessidade da outra pessoa com quem a gente tem um desentendimento, esse perceber a necessidade muda algo da relação. E depois que você percebe a posição do eu e do outro, você pode exercitar, ou seja, ocupar a posição de um observador e perceber como que um observador percebe o que está acontecendo. O fato da gente se colocar como observador de um problema que a gente está envolvido já é grande parte da solução. Quando a gente consegue se observar diante de um problema, se observar significa exercitar uma capacidade humana que é perceber que a gente percebe, perceber o pensamento. Muitas vezes, no automatismo, a gente simplesmente fica identificado com o pensamento e essa identificação, ou seja, o pensamento vem, eu julgo que eu estou pensando. A emoção vem, eu julgo que necessariamente eu tenho que fazer algo com isso. Se colocar como observador é uma forma de lidar com mais facilidade com dificuldades, com desafios emocionais. Quando você entende que, por exemplo, tristeza é uma emoção básica. Por trás dos conflitos estão necessidades não atendidas. E as necessidades não atendidas, elas se fazem ser vistas pela gente por meio das emoções. Então, tristeza, raiva e medo. Só essas três. Elas comunicam tudo, ou comunicam muito sobre a gente. Então, se você, dessas três, focar em aprender a lidar com a tristeza e cuidar dela, o fato de você ter essa empatia, esse autocuidado com a tristeza, isso impacta no medo, em excesso, quando ele existe, e também na raiva, que pode ser que esteja também em excesso, fora do controle. E, nesse sentido, o diálogo interno, onde o diálogo interno se encaixa nesse contexto de perceber as posições. Essas posições, essas partes se relacionando, elas estão dentro da gente. A gente tem uma imagem para o outro. Então, quando você pensa em alguém com quem você tem um desentendimento e você gostaria de melhorar a relação, existe em você uma imagem da pessoa. Então, essa posição, essa segunda posição, já está dentro de você, só que misturado, sem consciência. Quando a gente coloca em perspectiva, você está percebendo algo que estava dentro, sem consciência, sem percepção, e você traz para o exterior, onde fica fácil de obter informações. De perceber que, às vezes, aquela pessoa que parece que não tem consideração por você, na verdade não tem a ver com não ter consideração. É o jeito da pessoa, por exemplo, e ela não consegue agir diferente. Ela até gostaria, mas é o jeito dela. É como se fosse como mudar uma maneira de ser que existe há muito tempo. Não é impondo, brigando, reclamando que a mudança vai acontecer. Geralmente, quando a gente tenta mudar alguém, impondo a mudança, gera resistência, fica mais difícil. Então, onde encaixa o diálogo interno com as posições perceptuais, com a psicogeografia? Onde elas se encaixam? Essas posições já estão dentro da gente, só que todas misturadas sem consciência. Quando você coloca espacialmente as posições, o fato de você ocupar cada posição associando a uma experiência que você tem, a sua memória, você está organizando dentro de você. Só o fato de organizar você, o outro, um observador, isso por si só, muitas vezes, já é a solução. E passar pelas posições. Simples assim. Eu gosto do que traz resultado. E foi essa a minha busca, e por isso eu me tornei terapeuta. Eu busquei terapias e aí eu esperava que já tivesse alguma mudança dentro da sessão. Como eu não encontrei isso, eu busquei informações em terapia e acabei encontrando. E acabei seguindo o caminho daquilo que trazia resultado. E é resultado consistente, profundo, porque trabalha a experiência no momento. Trabalha a experiência emocional do momento. É diferente de entender o problema.
entender o problema é importante também. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente entende o problema, a gente sabe dizer que o problema surgiu na infância, quando alguma coisa aconteceu, mas isso já é sabido.